Estamos iniciando mais um DomusCast. Para nós é um privilégio poder chegar até você, levando conteúdo relacionado a condomínios, síndicos, construtoras, engenheiros, com o propósito único de levar conteúdo rico e que possa contribuir aí para o seu dia a dia, né? Os profissionais liberais de uma forma geral. Hoje nós estamos com a Lori. Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais da Lori. Tudo bem, Lori? Tudo bem, Marcelo? Tudo certo. Com a Renata também. Tudo Talvez bom, alguém conheça a Renata, que está desde o primeiro, né? Então a Renata está junto aí com a gente. Então, um privilégio ter vocês duas aqui comigo, a Renata novamente e a Lori pela primeira vez, mas certamente vai ter outras oportunidades. E que vem a nossa vinheta. Estamos iniciando o DomusCast, estamos aqui com a Lori. A Lori, uma colega, uma amiga de algum tempo já, a gente faz alguns trabalhos juntos, né, Lori? Sim. A Lori é uma administradora, é gerente da central da SINC Condomínios, a SINC tem em algumas cidades, né, tem a central fica em Curitiba, Isso. tem em Joinville, tem em Florianópolis e tem em Porto Alegre. Pissarras também. E Pissarras também, Isso. perfeito. Então, se quiseres falar um pouquinho da tua, de forma breve, a tua carreira, como que é o teu trabalho ali, fique à vontade. Só lembrando, o nosso tema de hoje é previsão orçamentária. Então a gente vai se aprofundar nisso. A Lura é especialista em relação à previsão orçamentária e nós vamos trazer muita dica e vamos se aprofundar e mergulhar nesse tema juntamente com a Lura e com a Renata também. E aí, Lori, quer falar um pouco da tua formação, trazer alguma informação extra? Eu sou formada em administração de empresas. Como toda empresária, já tive empresa. Há muito tempo atrás, trabalhava com licitações públicas. Acabou que não era muito a área que eu gostava de trabalhar. Então, há mais ou menos quase 10 anos atrás, a Giliane, uma das sócias da SINC, me chamou para trabalhar com ela. E eu aceitei com o maior prazer entrar nessa carreira e estou aí seguindo desde então. Perfeito. Temos a Renata também, né, gerente de contas de condomínios Sicredi, com mais de 1.500 condomínios. A Renata começa a rir porque eu falo a mesma coisa, o dela não precisa nem olhar na ficha. Não mais olhar a ficha. Não olhar mais já está decorado. Mas passou os 1.500 condomínios, isso já está diferente na ficha, né? A gente falava de 1.400. Falava de 1.400 em maio. 1.500. Agora já passou de 1.500, é bem legal, parabéns. E a Renata também contribui com a gente aqui, né, Renata? Tudo bem? Isso mesmo, a gente representa o Sicredi, então aqui, né, eu na figura do Sicredi, e é um segmento que a gente gosta, a gente aposta bastante, né, tanto que a gente tem uma agência que é especializada no segmento condominial, então a gente toca aí, quando a gente fala de Joinville e Sicredi, né, está ali na base da agência Centro, onde a gente trabalha com os condomínios. Perfeito. Então, nosso tema é previsão orçamentária, né, então é um ponto para quem trabalha com condomínios bastante importante para os síndicos, um ponto que não é difícil de errar, né? Claro, é uma previsão, não é pingo no i as coisas, né? Pode ser que sobre dinheiro do que foi previsto, pode ser que em um momento falte, mas se tiver a técnica correta, possivelmente vai fechar no... Vai fechar a conta. Vai fechar a conta no final do período que foi aprovado. Né? Exatamente. Então fale um pouquinho, Lori, para nós, por favor, do que tu entende sobre previsão orçamentária, depois a gente vai se aprofundando, de repente fazer algumas perguntas no meio, enfim. A previsão orçamentária nada mais é do que realmente prever as despesas que vão acontecer nos próximos 12 meses. Geralmente a gente faz um estudo com base nas receitas e despesas do condomínio, então avaliando tudo que o condomínio teve de gasto e o que ele arrecadou naquele período, para que com base naquilo a gente possa realmente efetivar uma previsão do que vai acontecer no próximo ano. E assim o condomínio possa se programar com as despesas, com as manutenções que precisam ser feitas. Isso ajuda, inclusive, no planejamento familiar dos próprios moradores, né? Porque eles têm uma previsão do que eles vão gastar no próximo ano, e o síndico também trabalha com um planejamento financeiro melhor e mais adequado para o condomínio, né? Já no Código Civil, ele fala
no artigo 1348 sobre o orçamento, que o síndico ele deve apresentar o orçamento justamente para ter essa previsão do próximo ano, do período do exercício ali, né? Então, nada mais é do que pegar essas despesas que já existiram e, com base nisso, você fazer para o próximo ano. Claro, colocando ou novos orçamentos, benfeitorias, e lembrando sempre que a gente deve considerar os índices, né? Para reajuste dessa previsão. Perfeito. E o que acontece, né, nesse início de projeto, um condomínio novo, né? Tanto no condomínio novo, novo não tem histórico, acaba né? não tendo um histórico, porém tem performance de outros condomínios semelhantes, e quando é um síndico profissional ele já tem um histórico de outros condomínios, né? Mas claro, um condomínio, eu mesmo assumi um condomínio já faz uns 3 ou 4 anos e sempre foi a taxa variável. Rateio. Rateio. Sempre foi rateio. E nunca foi fixo, assim, a primeira coisa me assustou os primeiros meses, porque estourava a conta todo mês, todo mês tinha uma reunião para chamar capital para fechar a conta, porque nunca dava o dinheiro, assim, sabe, com o que estava acontecendo no decorrer, no ordinário vinha forte ali. E a gente construiu lá, sim, uma previsão orçamentária, aí tinha um histórico de 30 anos, mesmo não sendo taxa fixa, né? Mas tinha um histórico do que estava acontecendo, tinha as principais contas, né? Segurança, limpeza, isso aí é muito fácil pegar esse histórico. E a gente fez um trabalho de fixar. Dessa forma, passou 2 ou 3 anos, a gente tem um fluxo de caixa bastante positivo, um fundo de reserva bacana. E porque assim, a previsão orçamentária também ajuda, como a Lori falou, no planejamento familiar. Então a inadimplência cai, que é difícil, o cara tem uma taxa de condomínio de 400 reais todo mês, de repente vem 800. Ou se o cara não tem condições, a primeira coisa que ele vai largar de pagar é a taxa condominial. Exatamente. Então a previsão vem colaborando, tanto que nesse condomínio a inadimplência zero, era baixo, sempre foi baixo, mas assim, tinha histórico de uma pessoa, mas a pessoa conseguiu se planejar, identificou que todo mês ia ter aquele valor e estava tocando. Então, essa questão de previsão orçamentária, eu enxergo como, apesar de eu ter 3, 4 condomínios que não é fixo, tem gente que gosta do rateio. Gastou, paga. Principalmente condomínio de valor agregado maior. Tem um que vocês estão junto com a gente lá do aluguel, lá é rateio. Lá, se vier 100 reais a mais ou a menos, meio que tanto faz, assim, as pessoas podem pagar, né? Mas um condomínio mais simples talvez seja mais difícil. É bom a pessoa ter a previsibilidade de valores, né? Então acho extremamente importante a questão da taxa fixa para facilitar e para construir essa previsão orçamentária. Aí vem essa questão de histórico, né? Quando não tem histórico, aí é o que acontece com um colega síndico que tem um condomínio parecido, eu acho, né? Eu imagino que seja isso. Além disso, sempre tem os colegas para ajudar, e assim como a administradora também serve para trazer esse conhecimento, né, para o síndico, mas o síndico também tem que analisar quais as áreas que o condomínio tem, né? Quais são as manutenções que são obrigatórias. Então, tem as semestrais, tem a anual. Então, essas vão ser obrigatórias no condomínio todo ano. Então, ela tem que estar na previsão. E mesmo o condomínio de rateio, pode ser feita a previsão orçamentária para fazer justamente essa adequação e os moradores terem um conhecimento de mais ou menos uma previsão do que eles vão estar gastando todo anualmente, tá? Isso pode ser feito tranquilamente e deveria ser feito mesmo em condomínio com rateio. Rateio de despesas, claro, que ele ocorre com as despesas que são rateadas no mês anterior, mas se tiver um planejamento financeiro, os próprios moradores vão ficar gratos com isso e realmente diminuir a inadimplência. Sim, facilita bastante. A gente, né, desses 1.500 CNPJs que a gente cuida, é normal que no dia a dia a gente também encontre muitos condomínios com mais fluxo de caixa, menos fluxo de caixa. E aí, há um tempinho atrás, a gente pegou um que também tinha uma previsão orçamentária determinado um valor X, né? E aí a administradora mandou para nós o balanço daquele condomínio, porque o condomínio precisava de um crédito, de um financiamento. E aí a gente pegou o balanço negativo, né? Desde uns meses pra cá, vinha todo mês o balanço negativo. Eu falei, mas
né? Entra lá, a garantidora repassa o valor pro condomínio e o condomínio estava fechando o balanço todo mês negativo, de um ano para cá, assim, mais ou menos. Fui lá na administradora, eu conversei com ela e tal. Ela falou, Renata, o que acontece? Existe uma previsão orçamentária, só que o síndico vai gastando. Tem dinheiro em não caixa? Não estava seguindo a previsão. Exatamente. Tem dinheiro em caixa? Vou fazendo as manutenções que precisam. Aí foge daquela das manutenções preventivas, né? Ele tá, quebrou um corrimão, quebrou alguma coisa. Lá ele estava usando o recurso. O condomínio deveria ter um valor de fundo de reserva? Não tinha. Por quê? Porque o síndico tava gastando todo o recurso na conta. Até o fundo. Até o fundo de reserva. Então é interessante ter muito essa conscientização, né? Exatamente. Do que o síndico pode gastar ou não, do que está dentro da previsão orçamentária, do que ele pode seguir ou não. Fugiu a regra, precisa fazer uma manutenção, não está no script, como a gente fala, né? Não, que fugiu ali, daí eu acho que chama a administradora, vamos convocar uma assembleia. Não era uma questão de má fé, mas era uma questão de, vou fazendo. Sim. Tem coisa pra fazer, vou fazendo, né? Sim, só que aí ele usou todo o recurso do condomínio. Mas na previsão a gente pode também provisionar uma gordura. Uma gordurinha. Uma gordurinha, porque o síndico ele tem esse dinheirinho em caixa para justamente fazer essas manutenções que não são esperadas, né? Que é um corrimão que precisa repintar, alguma coisa nesse sentido. Então a gente tem que considerar essa gordura um pouquinho a mais na previsão, para que o síndico também não fique com essa questão de não conseguir fazer a manutenção do condomínio porque ele não tem dinheiro em caixa. Exatamente. E de forma alguma mexer no fundo de reserva. Já fica aqui Não tinha nem o fundo de reserva guardado. Na previsão, no balanço que a administradora encaminhou, deveria ter determinado valor. Mas aquele dinheiro não sobrava? Não sobrava, porque ele via dinheiro na conta, ia fazendo a manutenção. Mas fica a gente entende que não é por má fé nem nada, acontece. Né? Eu falei assim, mas eu chamei o síndico, inclusive, lá na agência. Falei, você precisa dar uma segurada. Calma, né? Tu tá gastando todo o recurso. Era pra vocês terem um valor de fundo de reserva, vocês não têm. Então, assim, né? Faz realmente ali o que precisa. Não é simplesmente... porque o dinheiro não é teu. Sim. Né? É um recurso do condomínio. E o valor de fundo de reserva só pode utilizar em caso de uma emergência ou com autorização da Assembleia, né, Lori? Então tem que ter... Esse valor é uma poupancinha que o condomínio tem por uma ocasião muito diferente, especial, urgente. Exatamente. E é importante deixar guardado, sim. Isso. Claro que... conforme vai tomando uma proporção, daqui a pouco tem um bom dinheiro lá, vale a pena levar para a Assembleia para ter esse dinheiro e fazer um investimento específico, né? Mas não existe muita regra assim, Renata, talvez a Lori me corrija em relação ao que eu vou falar agora aqui, pode corrigir. Mas assim, normalmente, historicamente, o pessoal diz que é legal ter no fundo de reserva até 3 taxas completas condominiais, né? O condomínio custa 15 mil por mês. É legal ter ali 45 mil para qualquer eventualidade. Passou disso, já é um valor que pode levar para a Assembleia para investir, reinvestir, fazer alguma coisa assim, né? Sim, em alguns condomínios, inclusive, a gente determina um teto, né? Para arrecadação de fundo de reserva. Chegou naquele teto, para de se arrecadar, porque é um dinheiro que poderia estar sendo investido no condomínio, numa manutenção, numa obra, alguma coisa nesse sentido, então, que poderia estar sendo aplicado numa rateio extra para uma pintura, né? Então, alguns condomínios, eles optam por ter um teto de fundo de reserva para que depois, bateu naquele teto, não se arrecade mais. Mas é lógico, as 3 taxas é importante o condomínio ter para qualquer eventualidade de uma emergência no condomínio. Exatamente. Lori, e para a criação da previsão orçamentária, né? O que nós temos de... talvez de ferramenta para construir, de oportunidade, o que tu diria para nós, síndicos? Preciso montar uma previsão, meu prédio é novo, ou meu prédio nunca foi previsão taxa fixada ali, e preciso construir. Quais são as alternativas? O que tu diria para nós, para a gente construir uma previsão orçamentária? Para construir a previsão orçamentária, a gente tem que pensar nos gastos que o condomínio tem e que ele eventualmente vai ter. Então, eu preciso pensar em despesas com funcionário próprio, por exemplo. Se o condomínio ele tem funcionário ou não tem, nos impostos que vai acarretar nisso. No caso de o condomínio, por exemplo, ter
funcionário próprio, eu preciso pensar que esse funcionário vai precisar tirar férias. E quando ele tirar férias, eu vou ter que contratar uma outra pessoa para colocar no lugar dele ou uma empresa terceirizada, e eu preciso ter caixa para fazer isso. Então, eu preciso pensar nisso, eu preciso pensar nas despesas administrativas, que são os honorários do síndico, a administradora que está ajudando ali, despesas com eventual cartório para registro de ata, às vezes o síndico precisa fazer muito deslocamento, colocar isso ali, esse deslocamento no administrativo, material de expediente, manutenções e conservação. As manutenções que são obrigatórias e que servem para realmente a conservação do imóvel, né? Jardinagem, a limpeza do condomínio, a portaria, no caso, se tiver vigilância, né? Se o condomínio tiver. E consumo. Consumo, água, luz, energia, gás, internet, tudo isso eu tenho que mensurar. E não me esquecer do seguro, porque o seguro é um item obrigatório para condomínio e ele precisa estar constando na previsão orçamentária. Então, eu preciso considerar todos esses gastos e já ter os orçamentos, principalmente quando é um condomínio novo. O que eu vou fazer? Eu vou fazer os orçamentos já para o próximo ano e ter esses orçamentos justamente para me basear naqueles orçamentos para formatar a previsão orçamentária do condomínio. E aí, no caso, eu preciso, claro, ter um índice de reajuste, porque esses valores eles vão ficar por um ano, porém eles vão ter a reajuste dentro desse ano. Sim. Ou não, dependendo do período que é aprovada a previsão orçamentária. Então, é importante, por exemplo, numa terceirizada, o reajuste é por dissídio, porque isso vem numa convenção coletiva de trabalho. Então, eu preciso considerar isso na hora que eu estou fazendo uma previsão orçamentária. Outras despesas... Salário mínimo vai mudar. Eu posso fazer no salário mínimo, no IPCA, no IGPM. Então, tudo isso eu preciso levar em consideração na hora que eu estou montando uma previsão orçamentária. O que acontece, no meu ponto de vista, é que não é algo extremamente difícil de fazer, mas tem que estar atento a detalhes. Né? Para errar. Não é difícil, mas é fácil de errar. É difícil, mas se a pessoa não estiver atenta ali, por exemplo, vamos supor que o síndico ganha um salário mínimo. Aprovou em janeiro. Em março, abril ali, vai mudar. Vai mudar. Então, assim, tem que considerar que vai entrar mais 5%, 8%, que seja a previsão, mas que é um pouquinho para cima para não faltar dinheiro. Porque o dinheiro que sobrar nesse montante é do condomínio, isso não vai fazer falta, isso vai ser... E vai ser utilizado. Vai ser benefício, vai ser utilizado. Porque igual vai sobrar ali R$100 no final do período, eu sei que em outra conta falta R$100. Então, elas vão se complementando quando necessário. Lógico, seria bem interessante que o dinheiro alocado para uma conta aconteça para aquela conta e ponto, né? Sim. Mas o mais importante que isso é no final, na conta final, não ter prejuízo nesse prejuízo, não ficar negativo, né? Exatamente. Não ter que pedir para chamar de capital, muito menos tirar do fundo de reserva que a gente não tiraria. Exatamente, e se eu não tiver essa previsão bem estabelecida, o síndico daqui a pouco ele chega um momento que ele não consegue mais comprar uma lâmpada para colocar no condomínio. Então, isso é mais comum do que a gente possa imaginar. Se tem de condomínio... Entre aspas, falido, assim, sem fluxo, que não consegue fazer as coisas. Exatamente. Eu acho bem importante essa conscientização, principalmente do trabalho em conjunto da administradora e do síndico, né? Às vezes você fez a previsão orçamentária para 12 meses, mas lá na metade do ano tá faltando, né? De sentar e reavaliar. Eu acho que isso é importante, de ir acompanhando essas contas mês a mês aí, de ver, a gente vai precisar mexer, a gente não se atentou a algum detalhe, tá faltando dinheiro aqui. Eu acho que precisa muito esse trabalho em conjunto, né? Ô, Lori, eu não te entreguei a pedrinha, né? Não. Acho que talvez eu tenha falado só. Mas aqui é para você colocar o seu nome, por favor. Aqui. Pode botar depois aqui na frente do microfone, ali que aparece no vídeo, teu nome. O nome da tua empresa, se quiseres colocar na outra face. E aí depois a gente vai somar junto com os nomes que já participaram aqui com a gente. A previsão orçamentária é algo extremamente importante, né? E que o síndico, pode botar assim, que o síndico tem que estar, pode até deixar em pé se quiser. Em pé?
Isso, perfeito. E que o Obrigada. síndico pode e deve estar atento para que não tenha erro ou o mínimo possível em relação ao que ele precisa fazer, né? E na construção da previsão orçamentária também pode vir o que a gente tem de estimativa de investimentos maiores, né? Sim. Então, nesse dia que apresenta, que é numa AGO, né? Na Assembleia Geral Ordinária, vai apresentar lá a previsão orçamentária. Vamos precisar de R$300 de cada morador para fechar as contas. Além disso, que está na previsão, a gente tem alguns investimentos importantes no condomínio, que já pode ser validado juntamente com isso, né? Vamos fazer uma reforma no portão, na piscina, no ar-condicionado, vamos fazer uma brinquedoteca nova. Então, tudo isso pode estar junto, né, com a previsão orçamentária, até para não ter que tirar dessas contas que são ordinárias. A previsão ali são contas que o síndico, em teoria, na maioria dos condomínios, ele vai ter a total liberdade de pagar, usar e fazer acontecer, porque está aprovado, né, são valores que o síndico tem como validado para ele poder utilizar. Essa é a previsão orçamentária. Mas muitos condomínios têm muita coisa para fazer, além do padrão, né? Sim. Tem uma reforma, uma pintura. E era bem legal, né? Isso seria o mais legal, que tudo tivesse na previsão orçamentária, né? Porque assim, o que é comum, né, a Renata? Vamos trocar a pastilha do condomínio. Aí faz uma chamada de capital e faz. O certo, ao pé da letra, era isso ter sido previsto no decorrer dos anos, para quando fosse fazer isso, já ia ter o dinheiro no caixa. Só que é muito difícil ter que colocar todas essas despesas, né? Então a maioria dos condôminos preferem eventualmente fazer uma chamada de capital quando precisa e faz. Senão, aí é uma coisa pontual, a pessoa vê acontecendo, né? Não, vamos chamar o capital para fazer a pintura. Mas o certo, todo tipo de manutenção deveria estar na previsão orçamentária. É que assim, também se eu considerar dessa forma, a conta não vai fechar. Porque às vezes eu orço hoje o repastilhamento daqui 2 anos. Daqui a 2 anos não vai estar o mesmo valor. Claro que o dinheiro vai estar lá no caixa já para ser utilizado, pelo menos iniciar a obra, né? E já conseguir fazer isso de pronto. Mas o saldo sempre ainda vai ser inferior do que o orçamento que foi apresentado lá 2 anos atrás, né? E quando pensa em investimento versus dinheiro guardado e material de construção, exatamente... Dinheiro guardado... Muito. Não, o dinheiro guardado está desvalorizando muito em relação ao que está aumentando o material de construção, né? Então, muitas vezes não vale a pena mesmo. Então, quando precisa, dá uma robustez para chamar de capital e faz acontecer. É que depende muito do condomínio também, né? Sim. Do tipo de... a quantidade de moradores, o valor que vai ser arrecadado. Então, isso tem que avaliar mesmo os condomínios para poder planejar isso de forma mais assertiva para cada um. Eu tenho uma ideia boa. As administradoras quase não são muito favoráveis, mas isso a gente leva muito para os condomínios, principalmente para esse pessoal que não faz esse planejamento antes, o que é muito comum, né? Que são as linhas de financiamento. As administradoras não gostam, mas é uma opção. Por quê? Porque você leva 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos para juntar um dinheiro, né, para fazer essa chamada de capital. Dependendo da urgência. Né? Dependendo da urgência, do que for, por exemplo, mão de obra não vai ser a mesma que você orçou daqui a 2 anos, já não é a mesma, a tinta não é o mesmo valor, né? Ou dependendo da urgência, quebrou o elevador, não tem seguro, não sei, né? Um exemplo, preciso trocar uma peça do elevador que normalmente é caríssimo. Então, a gente hoje já consegue também atender dessa forma, porque a gente leva justamente essa conscientização, né? Daqui a 1 ano, 1 ano e meio, os preços já vão estar totalmente diferentes do que o que a gente tem atualmente, né? E a gente tem ganhado cada vez mais... não uma conscientização, mas mercado nesse sentido, assim, do pessoal entender que às vezes vale a pena. Claro, não, e dependendo é um elevador, a peça custa um monte, não tem dinheiro, é só pegando dinheiro emprestado. Sim. E o condomínio não tem condições, os condôminos de repente não tem condição de bancar um valor muito alto de bate-pronto. Sim. Acho que a parte de empréstimo é uma opção. É uma das opções boas, assim. Ganhando. Sim. Ô, Lori, e qual é meio
esquisito que eu vou perguntar, talvez assim, mas não é tão esquisito assim, o olhar é meio estranho, mas assim, qual a importância, né, de a gente construir uma previsão orçamentária de forma adequada e o mais próximo do correto no sentido de fechar a conta, né? Uhum. O que tu diria para nós, assim, qual a importância de construir uma previsão orçamentária que vai bater no pingo lá no final? É justamente o planejamento. Uhum. Quando eu faço uma previsão adequada e realmente assertiva para o condomínio, o síndico ele consegue planejar a administração dele. E assim os moradores também conseguem fazer a mesma coisa. Eles conseguem planejar os pagamentos, as contas deles, fazer o planejamento familiar. Uhum. Então, isso ajuda muito. E aí, claro que existem dois tipos de cota condominial, porque através da previsão eu vou determinar qual vai ser a cota condominial do morador. Então, se ele for por rateio de despesas, as despesas vão ser rateadas e ele vai ser distribuída lá ou por fração ideal ou por cotas iguais, dependendo do tipo de condomínio que for. Então, o morador consegue se planejar, o síndico consegue fazer o planejamento e, inclusive, até melhorias, benfeitorias para o condomínio, e isso facilita muito na gestão. Porque, assim, eu tenho um condomínio grande, não é tão grande assim, mas enfim, é o meu maior, onde é rateio. Todo fechamento, porque assim, eu tento jogar tudo no rateio, salvo uma coisa e outra que deu um valor muito alto, que eu vou dividir em 3, 4 parcelas para cobrar, mas assim, o certo, mais adequado é colocar tudo no rateio. Só que atrapalha o morador está acostumado a pagar 500 pila, pô, esse mês vai dar 700, porque deu um problema grave em algum lugar. Então a gente tenta, de alguma forma, dar uma minimizada e vai pegando do fluxo ali que está acontecendo e vai minimizando. Mas mesmo assim tem variação. Tem um mês que vai dar mais. Uhum. E cada vez que dá mais, tem meia dúzia de morador que reclama, porque assim, é ruim mesmo. Sim. Eu entendo, é ruim. Então, assim, sai do teu planejamento, né? Imagina, tu tá planejado porque o mês passado foi R$500 a tua taxa de condomínio. Mês que vem é para se manter aqueles R$500. Uhum. Mas fugiu, foi para 200, aumentou R$200. Uhum. Tu imagina eu agora planejada para 500 ter que tirar do nada R$200 a mais numa taxa de condomínio. Exatamente. Então é bem difícil a situação do morador nesse sentido também, na questão do rateio de despesas. E é comum acontecer, né? Onde tem rateio, a reclamação, tu fecha a taxa ali, manda o boleto, pode ter certeza, dia seguinte vem reclamação, mas por que isso, por que aquilo, por que veio tão alto, mesmo tendo tudo especificado ali, é um susto, né? O cara que está acostumado a pagar 400 vai vir 500, 600, dependendo da posse que o cara tem, é pesado para ele. Sim. Pode ser pesado. E Lori, em relação à previsão orçamentária, tu tem uma ideia de percentual? Vocês têm, se não me engano, 300 condomínios, né? A maioria, com certeza a maioria é previsão taxa fixa, assim, né? A maioria é taxa fixa, com previsão orçamentária. Mas nós também temos condomínios de rateio com previsão orçamentária. A gente faz a previsão e mesmo assim o condomínio a distribuição da cota condominial é feita por rateio, mas a gente faz a previsão nele. A gente monta com o síndico, aprova em assembleia, que fica mais tranquilo. Mas aí por que não passa para fixo? Porque tudo depende da convenção. Pode ser que a convenção diga que esse condomínio eu não posso tem que fazer. Ser rateio. Pela taxa fixa. Acaba sendo a convenção que determina. Então, na convenção, ela vai estar escrito como o condomínio deve ser. E aí, no caso, poderia ser feito uma assembleia para fazer alteração dessa cláusula da convenção para transformar para cota fixa. Sim. Perfeito. Né? Porque fazer a previsão e usar a variável quase que briga, assim, né? Não tem muito sentido, né? Mas talvez na convenção, que aí vai precisar de um quórum que é alto lá, né? De 2 terços. 2 terços, talvez seja difícil, aí vai ficando assim. Faz a previsão. Não,
Não, e tem e cobra variável. e tem condomínio que gosta de rateio, que Tem. não quer mudar. Tem. A gente já foi em vários condomínios que a gente tentou levar para cota fixa, para levar, e os moradores não querem, eles preferem pagar por rateio de despesas o condomínio. Aham. Então isso varia muito de condomínio para condomínio. A gente tem que sentir o clima dos moradores, do síndico, como é que é ali, para levar isso para uma assembleia. Esse que eu comentei, que é o meu maior lá, é isso. Eu levei a proposta de fazer fixo, levei para o conselho. Não, pelo amor de Deus. Porque assim, aí tá ali, claro que vai gastar por um ano inteiro. Aham. Mas as pessoas preferem se assustar aos poucos. Assim. Todo mês é uma surpresa aqui, uma surpresa ali. Mas eu particularmente, como síndico, já acho que, vamos olhar o cenário de um ano. E é isso. Menos que isso não vai ser. Sim. Mas assim, mesmo assim, eu levei, montei toda a previsão, mostrei. E o conselho falou, mas eu não vou nem levar para a Assembleia, aqui é taxa variável, pode tocar. O fixo tende a ser mais... Tudo bem que ele não tem as surpresas, né, no decorrer dos meses, mas ele é fixo, mas ele tende a ser mais barato do que o... Não porque é... o meu é por rateio variável, meu condomínio. Não é que ele vai ser mais barato, mas é que isso vai estar diluído em 12 meses. Então, pode ser que um mês do rateio seja mais barato do que a cota fixa. Só que no decorrer do ano, o rateio vai ser maior. A soma dos 12 meses deveria ser parelho lá no final. Parelho. Exatamente. Por exemplo, assim, a gente vai contratar a parte de bombeiros lá, preventivo. Vamos supor que seja R$5.000. Estou chutando aqui um valor. Esses R$5.000 vai estar dividido em 12 meses. Exatamente, vai estar diluído. Beleza? Em 12 meses. Não, vai ser variável. Quando for fazer, é 5.000? No máximo em 6 vezes. Talvez, 8, sei lá. Então vai cair, vai ser pesado? Vai Aqueles ser pesado. 6 meses vai estar mais pesado. Legal, é diluir entre 12, né? Com certeza. Fica mais tranquilo. Mas assim, no final da conta vai pagar a mesma coisa. Sim, exatamente. O que acontece, no meu ponto de vista, é que o condomínio perde porque o síndico acho que fica sem uma partezinha da autonomia em relação aos valores, entende? Porque tem que fazer variável, tu tá na pressão de economizar todo mês. Economizar, acho que tem que economizar sempre. Uhum. Mas tu tá ali naquela questão assim, putz, se eu fizer esse mês vai dar um condomínio alto pra caramba. Uhum. Meus vão me matar lá dentro do condomínio. Vão Então, chiar, vão... Sim. então assim, se isso está previsto para acontecer, tu pode fazer tudo que tá ali, né? Porque já tá previsto. Quando é pontualmente assim, algumas vezes tu perde essa liberdade de efetivar alguma coisa, porque aquele mês vai ficar pesado. Sim, né? Mas mesmo com a previsão orçamentária, o síndico ele tem aquelas manutenções já aprovadas, Sim, né? sim. Claro, mas aquilo está diluído em 12 meses, então quando o síndico ele vai fazer as manutenções, ele tem que se atentar a isso também, porque se ele fizer todas as manutenções de uma vez, ele não vai conseguir pagar, porque não vai ter caixa, porque estoura. a despesa ela foi diluída em 12 meses, né? Uhum. Então, claro que isso também tem que ser analisado na hora que está contratando o serviço. Isso acontece muito com condomínio novo, zerado. Né? O condomínio é novo. Uhum. A primeira chamada de capital, não, a primeira taxa de condomínio, pagou a primeira, pagou a segunda, na terceira tem limpeza da caixa d'água. Exemplo da limpeza da caixa d'água, talvez não tenha dinheiro suficiente, porque já pagou outras coisas e está no começo. Então, começo de condomínio, normalmente tem que ter um recurso extra assim, para ter saúde financeira no primeiro ano, senão também é fácil de quebrar, de não ter saldo, né? Uhum. Não ter, De não conseguir executar o que deve ser feito talvez no período ali. Exatamente. Perfeito. E como que a previsão orçamentária, Lori, pode nos ajudar aí com as questões de valor das taxas condominiais? No que colabora efetivamente? Eu acredito que ela colabora muito na questão de a gente ter a assertividade de valores, né? Então tem aquele valor que vai acontecer todo mês, né? Como a gente já veio comentando, mas no que mais colabora com que aí você comentou com a questão da familiar ali que tu falou, Orçamento familiar. Sim. Tem mais alguma coisa que possa colaborar assim para o condomínio?
Eu acho que assim, ele colabora muito na questão da manutenção, né? Na gestão financeira do condomínio. Porque tu já tem a previsão de gastos. Tu já sabe o que tu tem que fazer e executar naquele condomínio naquele ano. Então, manutenção de conservação que tu tem que fazer ou mensalmente, ou semestralmente, ou anualmente, aquilo já vai estar ali na tua previsão orçamentária. Então, você vai seguir aquilo pelos 12 meses. Você já tem praticamente um planejamento da gestão do teu condomínio. Isso ajuda muito na gestão do próprio síndico, porque ele já sabe quais as manutenções que ele precisa fazer, e se ele quiser fazer uma benfeitoria, ele também vai colocar aqui. A gente já engloba na previsão orçamentária para isso estar distribuído e ser planejado por um período já a arrecadação desse dinheiro. Auxilia então no dia a dia financeiro, mas auxilia muito no plano do síndico, né? Exatamente. Porque assim, se ele construiu, na verdade, o que acontece? Ele destina um tempo lá de um dia, 2 dias, uma semana, enfim, para construir uma previsão orçamentária, e aquilo dali é o plano de trabalho dele de 12 meses. Os próximos 12 então meses. Ele tem 12 meses, Exatamente. ele está fazendo um trabalho para resolver um ano dele. Resolver em relação a planejamento. Estou fazendo planejamento, aqui vai acontecer a limpeza da caixa da água, aí o extintor tem que acontecer 2, 3 meses depois, senão não vai ter dinheiro. Cara, ele sai da previsão orçamentária, ele sai com um plano de manutenção, Exatamente. preventivo, pronto. Então, Depois só executa no decorrer do... vai só né? executando e fazendo as validações, né? Pode ser que mude lá no meio uma coisa e outra, Sim. mas quando bem pensado vai... Sim, é por isso que a gente não dá tem que muito pensar ruído. na gordurinha também, né? Nessa previsão. Para justamente ela não ficar tão justa que chegue um momento lá que o condomínio não vai ter dinheiro para pagar alguma manutenção que precise, né? Que às vezes talvez não foi lá lembrada na hora de fazer previsão orçamentária. Mas muito também vai do tipo de condomínio, das áreas comuns que o condomínio tem. Vai pegar um condomínio home club, que tem várias áreas comuns que são utilizadas, que tem que fazer manutenção de, por exemplo, tem um home cinema. Tem caixa de som, tem TV, tem cortina, tem os estofados, tudo isso tem que ser planejado, né? Porque aquele ambiente ele tem que ser mantido organizado, limpo e de utilização pelos 12 meses. Então, a gente também tem que se basear nas áreas comuns, o que o condomínio tem a oferecer pro morador, né? E é no detalhe que tu vai acertar a previsão, né? Porque assim, é a lavação de um tapete. É a ração do peixe, eu tenho um condomínio. É a ração do pato, eu tenho outro condomínio. Tudo isso tem que... Tem peixe e pato? Um condomínio tem peixe, o outro tem pato. Sério? Um monte, mas um monte. Não tem fim, assim. É um condomínio gigante, assim, de casas. Então, assim, é nisso que tu pode acertar ou pode errar. Exatamente. R$50 de ração por mês, exemplo. R$50, 12 meses, R$600. Aí tu errou nisso. Errou na lavação dos tapetes do salão de festa, mais um tanto. Pode estourar, bem como a Lori está falando, né? Exatamente. As Quanto áreas maior e mais áreas comuns ele tiver, se torna mais difícil, Exatamente. né? Para acertar, tem pra que ser bem muito... pensado. São os utensílios do salão de festa. Como que é os utensílios? Quebrou, a pessoa paga. Mas a pessoa paga na próxima taxa condominial. Tem que ter dinheiro para repor. Para repor, né? Então, assim, disso. é o micro-ondas que pode queimar. Tem que ter como tu falou, a gordurinha pode ser que não utilize, mas a gordurinha ela tem que ser Pensada, né? Pensada e descrita, assim, não, essa gordurinha que é? Se queimar o micro-ondas vai ter, se estragar a geladeira vai ter, se estragar a churrasqueira, o cordãozinho para erguer a churrasqueira ali, o cabo de aço, é mais R$200, R$300 para trocar. Tem que pensar em só torcer pra não queimar tudo de uma vez, né? Ou tudo no mesmo ano. Pois é, mas assim, quando a gente pensa na gordurinha, aí os moradores, mas tem uma gordura aí pro ano de R$3.000, por exemplo. O que o síndico pode passar é exatamente isso, gente. Essa gordurinha aqui é para uma eventualidade de aumento do que a gente já está prevendo e também de coisas que podem acontecer. O que pode acontecer? Sim. Pode queimar o micro-ondas, pode queimar a geladeira. Mas
só pensa em coisa ruim. Não, então Mas pelo pode contrário, tá acontecer, pensando né? bem para todo mundo. Se Exatamente. acontecer, ninguém vai sentir falta. Ninguém vai sentir falta, Não né? vai ficar um salão de festa sem utilização porque a geladeira não tá funcionando ou o ar-condicionado não tá ligando. Então vai ter que bloquear aquela área porque não tem o equipamento necessário para poder ser utilizada. É a piscina de bolinha e aí, que tem no nosso nessas horas, o morador, o condomínio, ele não quer saber. Não, ele quer se usar. você fez o mais econômico possível, se você não jogou aquela gordurinha, ele quer usar? Ele quer usar a geladeira, ele quer usar a piscina, ele quer usar... Sim, ele tá né? pagando Ele tá o condomínio pagando. para poder utilizar os espaços que o condomínio possui. Agora, se o síndico não se preparou ali junto com a administradora, chamou às vezes o conselho junto para trazer orçamento, né? Isso é importante fazer essa reunião antes de uma assembleia. Ah, sim. Para todo mundo pensar junto, montar junto essa... Porque às vezes, um pensando, ele não consegue chegar num todo. Mas ali, quando tu junta o conselho, junto o síndico, a administradora, sai uma coisa mais assertiva ali. Isso é muito importante. Sim. Não, e tu traz todo mundo pro jogo, né? Bota a responsabilidade Pra de todo mundo. pra defender a ideia, não defender, eu ia falar para defender o síndico, não, para defender o conceito. Ó, gente, nós vamos trabalhar com a previsão, vai ser isso, tem uma gordurinha aqui, o conselho tá junto, entendeu? Mas é até pra dividir responsabilidade mesmo, né, também, Marcelo? também. De colocar o conselho, a gente fala muito pouco do conselho, e eu acho que o conselho é muito importante dentro do condomínio. Importante. Eu tenho muita sorte com o conselho, tá? Muita sorte, assim, meus conselheiros, assim, dos condomínios que eu tenho, com perfis completamente diferentes, assim, tem que saber tratar com cada um deles, assim, mas na grande maioria, claro, não vai ser 100%, né? Eu tenho 9 condomínios, vezes 3 são 27, né? 27 conselheiros, né? Pô, não dá para ser 100%. Todo mundo ativo ali, todo mundo ativo, tal. Mas assim, todos os condomínios que eu tenho, eles são participativos, assim, e na grande maioria, sim, questiona, bota coisas no jogo, cobra, mas assim, de uma maneira bastante saudável, e boa pro condomínio, isso é legal, e é bom pro síndico também, Mas que a gente isso- aprende também, né? Isso é muito bom pro síndico. Uhum. Porque quando o conselho tá junto, tá participando ali, tá se integrando ao condomínio, quando chega na assembleia, se algum morador quiser questionar qualquer coisa, o próprio conselheiro, que é morador, ele também tem aquela responsabilidade, ele Sim. também quer o bem pro condomínio, ele vai realmente falar assim, ó, não é bem assim que aconteceu, foi assim que a gente fez, a gente pensamos em pensou conjunto. nisso. Isso. Então, são mais pessoas para na hora daquele momento assim, que vem às vezes umas perguntas meio cabulosas, né, na assembleia, não tá só um Uhum. respondendo ali, Sim, perfeito. mas tá um conjunto ali unido respondendo sobre Com isso. certeza. Maravilha, gente. Maravilha. Chegando ao final aí da nossa conversa, Lori quer passar um recado final, uma dica importante para nós. Fique à vontade. Eu acho que assim, o trabalho junto do síndico com a administradora vem para auxiliar, e é muito importante essa união, né, entre a administradora e o síndico, justamente para que a gente, numa assembleia, que é o nosso momento, eu digo, né, que é onde a gente brilha, vamos dizer, porque todos os olhos estão em cima da gente, a gente se saia melhor, tenha tudo meio bem planejado, bem organizado. Então, essa parceria é muito importante na gestão condominial. E os próprios moradores, né, participem das assembleias. Sim. Porque é importante, é onde vai estar decidindo ali a tua taxa de condomínio, né? Não adianta não ir na assembleia e depois vir querer reclamar que a taxa de condomínio veio diferente. Mas eu não fui na assembleia. Não, participem, é legal, é interessante, esqueci, deu um branco na palavra. É teu, né? Não, exatamente. O condomínio é teu. É o teu lugar. É o teu Isso ambiente de moradia. Então, é importante que Tem participe. que tirar essa questão que reunião de condomínio é quebra-pau e é perda de tempo. Exatamente, não é. Ontem eu participei de uma assembleia, e aí eu cheguei na assembleia, tava chovendo bastante, né? Tava frio pra caramba, era numa garagem, frio pra caramba. Aí
Aí chegou só um morador. Deu horário, um só morador. Eu falei, vamos esperar mais um pouquinho aqui para começar. Depois chegaram os outros, né? Mas aí eu falando com aquele morador, eu falei assim, olha, se não chegar ninguém, tu vai decidir sozinha. Aí a pessoa falou, maravilha, vamos começar logo. Vamos começar logo. Porque assim, se as outras não estão interessadas, Exatamente. paciência, assim, mas assim, a Assembleia Soberana, que decidir ali vai valer para todo mundo. E aí, como você falou, né, Lorene? Depois o pessoal não vem reclamar, chorar porque a taxa condominial aumentou, ou porque decidiram alguma coisa que tu não tá só a favor, participar. só participar. Exatamente, o edital Esteja com seu condomínio em dia. é publicado com E venha reclamar, se for o caso. Sim. Renata, obrigado. Tem uma lembrancinha para Lore. Ai, obrigada. Quero deixar aqui meu agradecimento oficial para Lore, que veio aí participar conosco. Muito obrigado, Lore, pelas explicações aí, entende bastante sobre previsão. A Renata, que também colaborou bastante, aprendemos mais um pouco. Quero agradecer a chefe Cirlei, que mandou essas comidinhas para nós aqui, ao Sicredi, que é patrocinador do projeto, a BB Garantia, patrocinadora, né, Garantia e Cobrança, bem como a ESA Motobombas, que é apoiador, e a B Brasil Higiene Profissional, que também apoia o nosso projeto. Então é isso, muito grato aí pela presença de vocês. Muito obrigado. Obrigada.